hipófise é uma glândula do tamanho de uma ervilha que fica localizada na base do cérebro. E eu aposto que deve ter uma razão muito especial para a hipófise ficar ali. A hipófise é dividida em dois lados. A anterior produz os hormônios que controlam a tireoide, os ovários, os testículos, as adrenais, o crescimento e a amamentação. A hipófise posterior armazena o hormônio antidiurético que controla a água do organismo. A hipófise ela é uma glândula bem pequenininha e que tem uma grande influência em todo o organismo. A hipófise produz um hormônio que estimula a tireoide a funcionar. A hipófise produz um hormônio que estimula os ovários a funcionarem, os testículos a funcionarem. Então ela é uma glândula mestra que está localizada na base do cérebro. Ela fica na região da cela túrcica, dessa região aqui, justamente imediatamente acima da região nasal. Como a hipófise estimula outras glândulas, uma deficiência nos hormônios produzidos pela hipófise reduz a quantidade de hormônios fabricados por outras glândulas. Daí a dificuldade no diagnóstico correto. Se a gente, de alguma forma, existe algum comprometimento na hipófise, a gente tem comprometimento em diversos setores do nosso organismo. A hipófise controla a função da maioria das outras glândulas endócrinas. Alterações nos hormônios produzidos pela hipófise podem causar distúrbios de menstruação, queda ou excesso de pelos, disfunção sexual, crescimento dos pés e das mãos, produção de leite fora da amamentação. O diagnóstico precoce é o mais eficaz para o tratamento. Converse com o seu médico se houver alguma suspeita dos sintomas. Até a próxima! O diabetes é uma doença crônica com a qual se convive diariamente. Por isso é importante conhecê-la bem para evitar complicações. Mas o medo que sentimos diante do diabetes ou de qualquer outra doença pode dar lugar à confiança numa vida com qualidade. Basta recorrer à informação. Com alguns cuidados é possível viver muito bem. Não dá para saber quem é diabético só de olhar a pessoa indo trabalhar, a caminho da escola ou do lazer. O diabetes acontece quando a insulina produzida em nosso organismo não é bastante ou eficiente para encaminhar a glicose, que é o nosso nutriente mais importante para as nossas células. Vou explicar. Logo que comemos, o nosso corpo começa a digestão, que nada mais é do que organizar os nutrientes para serem usados por nossas células. Neste caso, o carboidrato é quebrado e dele é retirada a glicose, uma forma primária de açúcar que usamos como fonte de energia. Quando nos alimentamos, nosso organismo passa a produzir insulina, um hormônio que ajuda a transportar a glicose para as células como um poupador de energia. Em geral, esse processo leva em torno de 2 horas. Depois disso, as taxas de açúcar e de insulina voltam para os níveis mais baixos. Em uma pessoa com diabetes, a insulina não faz esse papel, ou porque não é produzida em quantidade suficiente, ou porque ela não funciona direito. A quantidade de glicose aumenta no sangue. O corpo reage jogando parte desse excesso na urina. E mesmo com grandes taxas de açúcar no sangue, as células de um diabético não conseguem a energia de que precisam. Mas não basta evitar os carboidratos. Nosso organismo armazena glicose principalmente no fígado, para servir como fonte de energia no jejum. Naturalmente, nosso corpo trabalha para suprimir essa produção de glicose, evitando os excessos. Nos diabéticos, essa supressão é deficiente e a glicose pode subir mesmo sem o consumo de carboidratos. Meu nome é Patrícia Pajunque. Meu nome é Deise Espínola. Trabalho em média de 6 a 8 horas por dia. Eu trabalho 8 horas por dia, em média. Para me divertir, eu gosto de sair para dançar com as amigas, fazer exercício físico no final de semana, andar de bicicleta na lagoa. Eu gosto muito de brincar com meu cachorro e passear com meu marido.
ir ao shopping, mais atividades ao ar livre. Sou solteira. Eu sou diabética tipo 1 há 22 anos. E sou diabética do tipo 1 há 20 anos. O nome completo é diabetes mellitus. E sim, existe mais que um tipo de diabetes. São 2 os tipos principais de diabéticos. Os pacientes do tipo 1 precisam fazer dieta e fazer uso diário de insulina. Os pacientes tipo 2 podem controlar a doença, muitas vezes, cuidando da alimentação, praticando atividades físicas e tomando medicamentos. Os diferentes tipos de diabetes possuem causas distintas. Por ser uma daquelas chamadas doenças silenciosas, o diabetes tipo 2 pode se instalar sem que nenhum sintoma seja percebido. Muitas vezes, passam-se anos até que o diagnóstico seja feito. Eu sou motorista particular já há 28 anos. E é uma responsabilidade você com o carro na mão e estava vendo que eu já não estava dirigindo direito também. Fui no oculista, pedi para ver se era problema de óculos. Pedi para fazer um óculos, usei, não resolveu o problema. E voltei, retornei à ótica e me pediram para fazer um exame de fundo de olho mais detalhado, para saber qual era o meu problema. E descobri a diabetes nesse exame. Mais ou menos 4 anos por aí eu já tinha um sintoma, mas não sabia que era diabetes. Eu urinava mais, bebia muita água, comecei a perder peso. Vou me mandar embora, vou trabalhar dirigindo, cego, não tem como. Aí não teve jeito, eu tive que falar a verdade. Aí eles estão me ajudando no tratamento. Estou me tratando com insulina, porque a glicose ela estava muito alta. Logo no começo da consulta, ela achou melhor começar com insulina. Estou seguindo a orientação médica, tudo que a doutora me pediu eu estou fazendo, não estou fugindo nada do que ela falou. Eu aconselho uma pessoa a procurar um endocrinologista. É uma pessoa certa para esse tipo de coisa que aconteceu comigo, essa diabetes. Por isso é importante verificar de tempos em tempos como anda a taxa de glicose, principalmente se você tem mais de 40 anos, está acima do peso ou tem aquela barriguinha grande. Um exame simples que pode detectar se você é um pré-diabético. O termo pré-diabético foi criado para definir pessoas que correm riscos de desenvolver a doença. Para isso, devemos verificar a glicose no exame de sangue feito em jejum. E hoje tem uma nova classificação para o paciente que encontra-se em risco muito alto de ficar diabético, a gente chama-se de pré-diabético, ou seja, é aquele paciente que tem glicemia acima de 100 em jejum, entre 100 e 125 em jejum. Esse paciente ele é considerado um paciente de alto risco de ficar diabético, é considerado como pré-diabético e é uma excelente oportunidade para ele mudar a história natural da doença. Ou seja, se ele fizer uma dieta, começar uma atividade física, perder peso, ele reverte esse diagnóstico de pré-diabetes e diminui muito o seu risco de ficar diabético. Existem alguns sintomas que valem a pena ser conhecidos. Eles podem indicar o surgimento da doença: alterações visuais, cansaço físico e fraqueza, lesões de difícil cicatrização, perda ou ganho de peso repentinos, infecções frequentes, muita sede e vontade de urinar muito. Nas mulheres podem aparecer prurido vulvar ou candidíase e nos homens, disfunção erétil. Mas mulheres que tiveram filho com mais de 4 quilos também devem ficar atentas. No caso tipo 2, muitas vezes ele é insidioso e não tem manifestação de sintomas nenhum. Alguns pacientes acabam abrindo o diagnóstico com a glicemia alta. Em adulto é comum você ter sintomas de turbação visual, eles se queixam de vista embaçada, de que está urinando com mais frequência, com boca seca ou com muita fome, e muitas vezes até com perda de peso. E muitas vezes ser diagnosticados num exame de pré-operatório, né? Ou até mesmo no oftalmologista por uma queixa oftalmológica, a mulher por uma queixa ginecológica, e aí ser diagnosticado diabetes tipo 2. Os sintomas são mais frequentes no paciente com diabetes tipo 1, porque o início é súbito. Então, normalmente é o adolescente, ou a criança, ou o adulto jovem que começa a perder peso rapidamente, emagrece. Eu detectei o diabetes quando eu comecei a ter os sintomas clássicos, né, do diabetes tipo 1, que é o emagrecimento. Emagreci em média 8 quilos, né, foi em torno de 9 a 11 quilos que eu emagrecia. Bebia muita água,
6 litros de água, mais ou menos, por dia. Era algo fora do comum. Em um mês emagreci 12 quilos. E para uma criança já magra, eu não conseguia nem fechar a boca, né? Hoje em dia existem vários métodos para tratamento para o diabetes. Um deles é um método, né, que é até o mais antigo, com seringa, para utilização com insulina que vem em frasco. Ainda é bastante utilizado, inclusive pela maioria da população. Uma outra parte da população utiliza os métodos com caneta, que também é bastante utilizado, né? E acabam sendo mais práticos, porque a insulina não precisa ficar armazenada em geladeira, tem um prazo de validade fora da geladeira, com alguns cuidados de não deixar exposto ao sol. Essa insulina se mantém em média durante um mês, né? Sem precisar ficar na refrigeração. Vamos ver uma demonstração de aplicação de insulina. Agora eu vou fazer um teste de glicemia, né? Medir minha glicose para ver quanto está. Introduzir a fita no aparelho. Automaticamente ele vai ligar o lancetador. Vai pedir o sangue abaixo, a gotinha de sangue. Fura sempre a lateral do dedo. Uma pequena gota de sangue. Encosta na pontinha da fita. R$139. Essa aqui é uma caneta de aplicação. Todas são bastante parecidas. Aqui nesse botão, né, de trás da caneta, a gente seleciona a dosagem necessária para aplicação. As canetas têm uma dosagem até que bastante alta, isso permite que um paciente, quando utilize uma dosagem mais alta, não precisa realizar 2 aplicações, realiza uma aplicação só. A caneta já vem pronta com a insulina. A agulha é descartável. Eu encaixo aqui. Retiro a tampa. Eu vou medir a dose que eu vou aplicar diariamente e vou fazer a aplicação. Aí eu aguardo um tempo para poder a pele absorver a quantidade aplicada, em média 10, 15 segundos, e retiro. Acabou a aplicação, retiro a agulha para não ficar vazando, tampo e aguardo a próxima refeição, a próxima necessidade de fazer um reajuste de dose e manter a glicemia sempre estabilizada. Hoje em dia eu faço parte, né, de um grupo educacional de diabetes e as pessoas ainda ficam chateadas ou tristes quando detectam diabetes, mas eu, por já vivenciar isso, né, durante 20 anos, passo para as pessoas que a gente tem bastante método para se tratar, né? E a gente tem como se cuidar e, na verdade, ter uma qualidade de vida muito melhor do que uma pessoa que, de repente, não viva com alguns limites ou regras, né? Eu faço tudo. Diabetes nunca foi problema para deixar fora de alguma coisa, né? Pratico esportes, inclusive já fiz até curso de mergulho, queria fazer alpinismo, mas aí ficou para um segundo plano. Então, assim, nunca foi motivo de me deixar fora de alguma coisa. Com o acompanhamento de um endocrinologista, é possível ter acesso a tratamentos cada vez mais personalizados e eficazes. Tchau, até a próxima!